Numa noite gelada no Oceano Pacífico, um navio de cruzeiro com mais de 500 pessoas a bordo envia um chamado urgente de Mayday. Um incêndio saiu do controle e centenas de passageiros idosos estão prestes a abandonar o navio enquanto um tufão se aproxima diretamente deles. O chamado desencadeia um dos maiores resgates aeromarítimos da história marítima moderna. Mas enquanto socorristas correm para alcançá-los, um problema ainda mais grave surge. O Prince Endam foi construído apenas alguns anos antes e deveria ser um dos navios mais seguros do mar. Então, como ele poderia acabar nessa situação? Esta é a história da infame última viagem do Prince Endam e de como ela quase terminou em catástrofe. Quando a noite caiu em 3 de outubro de 1980, o Prince Endam navegava pelo Golfo do Alasca em direção à costa do leste asiático. Nos dias anteriores, as tripulações visitaram portos abrigados e pontos turísticos populares, como o Parque Nacional Glacier Bay. Mas este trecho era diferente. O navio estava começando uma travessia de 4.000 milhas pelo norte do Oceano Pacífico, sem paradas programadas ao longo do caminho. À medida que a embarcação passava pelas águas do Alasca, as temperaturas noturnas podiam cair perto de zero e durante o dia subiam muito mais. Assim, os passageiros, em sua maioria aposentados, enfrentariam pelo menos uma semana navegando por mares frios e potencialmente agitados, longe dos principais portos caso algo desse errado. Mas o Prince Endam era considerado um navio extremamente seguro. Construído para a Holland America Line, ele foi aprovado numa inspeção de segurança da Guarda Costeira dos Estados Unidos um ano antes. Isso apesar de um pequeno incêndio ter ocorrido nos aposentos do chefe durante uma viagem na mesma época. Igualmente, um incêndio no motor atrasou a entrada em serviço do Prince Endam nos testes de mar. Mas o projeto do navio ainda seguia os padrões holandeses, mais rígidos que as normas internacionais em certos aspectos. Sem saber do histórico de incêndios do Prince Endam, o problema mais imediato que os passageiros enfrentam é a própria travessia. À medida que a embarcação avança para mar aberto, o serviço de jantar está incomumente silencioso. Muitos passageiros pulam a refeição, ficando em suas cabines enquanto aguardam o efeito dos comprimidos para enjoo. Várias horas depois, o navio está a cerca de 120 milhas da costa do Alasca, e a maioria dos passageiros e tripulantes já está acomodada para uma primeira noite difícil no mar. Enquanto isso, o engenheiro assistente Robert Kauf realiza a manutenção de rotina na casa de máquinas. Uma das funções dele é trocar os filtros do sistema de combustível de baixa pressão do navio, tarefa que já fez centenas de vezes. Por volta das 00:40, Kauf substitui o filtro sem problemas, mas ao se afastar houve um estrondo alto atrás dele. Assustado, ele se vira e vê um jato de diesel de 1,20 m espirrando diretamente em um cano de escape quente. Segundos depois, o combustível pega fogo. Kauf e colegas próximos correm para apagar o fogo com extintores portáteis. A princípio, a prioridade deles é impedir que o fogo se espalhe pela sala, mas a situação piora rapidamente. A linha de combustível rompida espalha diesel, alimentando chamas mais rápido do que podem ser apagadas. À medida que a casa de máquinas se enche de calor e fumaça, a tripulação é forçada a desligar os motores, deixando o Prince Endam à deriva. Precisando de uma ação mais drástica, um oficial de engenharia alerta a equipe da ponte que acorda o capitão Cornelius Vabec em seus aposentos. O capitão tem mais de 30 anos de experiência no mar e comanda o Prince Endam desde o início de sua operação. Conhecendo todo o navio, ele corre para assumir o comando enquanto o incêndio lá embaixo piora. Por volta da 1 da manhã, o capitão Vabec chega à ponte de comando. Ele é recebido pelo som estridente dos alarmes e pela equipe sênior ansiosa aguardando ordens. Um dos que estão de serviço é o oficial-chefe de rádio. Com mais de 500 a bordo, o oficial está pronto para enviar um sinal de socorro por ordem do capitão. Mas o capitão Vabec o instrui a enviar uma mensagem urgente em código Morse em vez disso. A estação da Guarda Costeira de Kodiak capta a transmissão. Após saber sobre as condições do navio,
A estação solicita que o Princeton envie imediatamente um sinal completo de SOS. Como era noite e a maioria das tripulações dormia, eles pedem à tripulação que ative o alarme automático internacional. Uma vez acionado, o sinal tocará alarmes nas salas de rádio e nas cabines dos oficiais dos navios próximos, reduzindo as chances de o pedido de socorro passar despercebido. Mas enviar um SOS completo vem com uma ressalva para o capitão Wabeck. Segundo a lei marítima, qualquer embarcação que ajudar a salvar o Princeton pode reivindicar recompensa de salvamento da Holland America. Esses pagamentos financeiros podem ser muito caros e colocam enormes responsabilidades sobre os capitães, já que uma emergência declarada de forma equivocada pode ter consequências sérias para a carreira. Com isso em mente, o capitão Wabeck hesita, apesar da urgência da situação. Ele acaba ordenando ao operador de rádio que espere antes de enviar o alerta, pensando que sua equipe pode conter o incêndio. Mas o operador de rádio se recusa. Se eu perder minha licença, for multado e for preso, pelo menos estarei vivo e os passageiros e a tripulação também, se Deus quiser. Após uma discussão acalorada na ponte, o operador envia um SOS completo, solicitando assistência urgente de qualquer pessoa nas proximidades. Conte o que ouviu do Princeton e deles. Apenas SOS, SOS, aqui é o Princeton. Navio de passageiros em chamas. Salas de máquinas em chamas e situação desconhecida. Enquanto pedem socorro, relatos desesperados chegam da sala de máquinas. Durante quase uma hora, o capitão e os oficiais superiores tentaram avaliar se o incêndio poderia ser contido manualmente, mas a hesitação deles deu tempo para as chamas aumentarem. Agora, a sala está quente demais para a tripulação ficar lá. Em resposta, a casa de máquinas é evacuada e selada, e o sistema de combate a incêndio do navio inunda o local com dióxido de carbono. Apesar da falta de oxigênio, o fogo continua queimando, penetrando cada vez mais fundo nas paredes da casa de máquinas até que as chamas começam a destruir a fiação do navio. O dano causa rapidamente falhas nos sistemas elétricos da embarcação. Pouco tempo depois, o Princeton perde energia e o controle do leme. Enquanto isso, a guarda costeira começa a organizar uma operação de resgate, mas a localização do navio se mostra problemática por vários motivos. Primeiro, a estação da guarda costeira mais próxima está a mais de uma hora de voo e possui apenas 2 helicópteros de resgate disponíveis. Isso está longe de ser suficiente para evacuar o número de pessoas a bordo do Princeton. Mesmo assim, as equipes aéreas terão tempo limitado junto ao navio antes de precisar sair para reabastecer. Para agravar, os restos de um tufão do Pacífico devem atingir o navio de cruzeiro quase ao mesmo tempo que os socorristas. De acordo com oficiais superiores da guarda costeira, um adulto fisicamente apto em seu auge pode sobreviver por cerca de 1 hora após cair no Golfo do Alasca. Mas a idade média dos passageiros a bordo do Princeton é de 72 anos. Isso faz com que a margem de erro seja assustadoramente pequena. Muitos desses passageiros provavelmente vão precisar de ajuda só para subir nas cestas de resgate, quanto mais fazer isso de um navio em chamas com ventos fortes e ondas altas. As autoridades trazem mais aeronaves de outras bases da região, cujas equipes enfrentam viagem bem mais longa até o local. Enquanto isso, as autoridades buscam embarcações próximas para ajudar. Esses navios são vitais, pois transportam mais sobreviventes que helicópteros e oferecem abrigo e atendimento médico imediatos. Um deles é o enorme petroleiro Williamsburg, que está a cerca de 160 quilômetros ao sul do Princeton. Ele recebe o SOS e rapidamente segue ao norte para ajudar o barco em chamas. Enquanto o resgate se organiza, os passageiros do Princeton percebem que algo está errado. Abaixo deles, o calor está escapando por um duto aberto, subindo em direção aos convéses superiores. Ele superaquece as estruturas de aço acima, como parte do piso da cozinha e uma sala cheia de roupas de cama. Ao mesmo tempo, a fumaça se espalha pelos corredores que levam às cabines dos hóspedes. Vários passageiros são despertados do sono após ouvirem barulhos altos e movimentos por todo o navio. Percebendo que há problemas, eles imediatamente vestem roupas quentes e pegam casacos.
Outros acordam mais lentamente, confusos pelo cheiro de fumaça e pela agitação do lado de fora de seus quartos. Mas, assim que abrem as portas das cabines, a gravidade do problema fica clara. Uma fumaça preta e densa invade vinda do corredor. Os passageiros começam a avisar uns aos outros que há um incêndio em algum lugar do navio. Em minutos, hóspedes assustados se reúnem fora dos quartos, sem saber para onde ir ou o que fazer. Vi a tripulação subindo e descendo as escadas com equipamentos pesados de combate a incêndio. Tentei voltar para pegar cobertores, mas não consegui. A fumaça estava muito densa. Com o pânico crescendo, o capitão Abeck fala aos passageiros por volta da 1 hora para controlar a situação. Ele informa sobre um pequeno incêndio na casa de máquinas e pede que todos saiam das cabines e vão calmamente ao convés de passeio superior. Mas o anúncio faz pouco para acalmar os nervos dos passageiros. Abandonando seus pertences, a maioria não tem tempo de trocar para roupas adequadas para o lado de fora e vai para o convés, vestindo desde camisolas até smokings. Alguns só têm chinelos para proteger os pés, outros estão descalços. Durante a próxima hora, as equipes de engenharia continuam tentando conter o incêndio abaixo do convés. Mas os relatos que chegavam à ponte só pioravam. O fogo atingiu alguns convéses superiores e os danos abaixo estão cada vez mais difíceis de avaliar. A possibilidade de perder a casa de máquinas leva os oficiais a ordenarem uma inspeção no navio. A equipe verifica cada vigia em busca de danos e garante que estejam vedadas, caso o navio embarque água. Enquanto a tripulação se prepara para o pior, os passageiros se reúnem nas áreas protegidas do passeio coberto. Mas quando a fumaça chega ao salão, eles são forçados a sair para as áreas expostas do convés. Muitos não têm nada para se proteger do ar gelado da noite, então pegam suéteres da loja de presentes e se enrolam em cortinas e toalhas de mesa tiradas do salão para se aquecer. Do lado de fora, funcionários lidam com várias reclamações de hóspedes que não foram avisados para se preparar para uma emergência e agora não conseguem recuperar seus pertences ou casacos. Apesar da frustração e do sofrimento causado pelo frio, os passageiros permanecem em sua maioria calmos. Artistas circulam pela multidão cantando músicas e tocando canções do show do navio para levantar o moral. Juntos, eles aguardam na escuridão por mais de 1 hora enquanto a condição do navio lentamente se torna insustentável. Às 3h30, grande parte da fiação do navio já havia queimado. As bombas de combate a incêndio estão fora de operação, cortando o principal fornecimento de água pressurizada da tripulação. Sem conseguir conter o incêndio, eles recuam para convéses superiores, onde surgem novos focos nos quartos de hóspedes e áreas de jantar. O capitão Vobak acompanha a situação da ponte de comando e comunica à guarda costeira que perdeu quase toda a capacidade de combater o incêndio. Então ele percebe que o Princendam está começando a inclinar para este bordo. O calor intenso está estilhaçando as vigias de vidro. À medida que cada uma falha, uma quantidade crescente de água entra no casco do navio. Nas horas seguintes, o capitão Abeck mantém a guarda costeira informada, avisando que a inclinação está piorando. Para seu alívio, a primeira leva de helicópteros está se aproximando. As autoridades também acionaram aviões do Canadá e vários outros navios mercantes. Mas eles, junto com o restante do resgate, incluindo Williamsburg, ainda levarão horas para chegar. Mesmo com alguma ajuda por perto, o Princendam ainda está à deriva sem energia e está perigosamente baixo na água. Após analisar as opções, o capitão Vobak conclui que é mais seguro para os passageiros enfrentar o oceano do que ficar no navio em chamas. Pouco depois das 5 horas da manhã, ele dá a ordem para evacuar. Para os passageiros no convés, é um momento surreal. Apenas algumas horas antes, eles esperavam poder voltar para seus quartos. Agora, os tripulantes tentam liberar os botes salva-vidas e orientam as pessoas a passar pela lateral do convés e entrar em qualquer espaço disponível. A cena que se segue está longe de ser organizada. Barcos motorizados estão superlotados, levando mais pessoas do que o permitido. Com o espaço acabando, alguns tripulantes inexperientes correm entre os passageiros para garantir lugares para si. O pânico deles
faz com que dezenas de hóspedes idosos e famílias tenham que embarcar em balsas infláveis, uma rota muito mais exposta para sair do navio. O caos fica ainda pior quando os sobreviventes são lançados na água. Ao serem baixados ao oceano, alguns botes têm dificuldade para se soltar. Pendurados em cabos retorcidos, eles batem no casco do navio em chamas, e vários botes quase são baixados diretamente uns sobre os outros. A tripulação conseguiu liberar a balsa salva-vidas. A equipe deveria levar os sobreviventes para longe do Princendam e aguardar o resgate juntos. Porém, com o mar agitado, alguns motores dos botes salva-vidas falham quase de imediato. Outros têm lemes quebrados, tornando a navegação praticamente impossível. Em vez de permanecerem juntos, os botes salva-vidas superlotados se afastam à deriva na escuridão do Alasca. Durante a evacuação, o capitão Wabeck e uma pequena equipe de combate a incêndio permanecem a bordo tentando estabilizar o Princendam pelo maior tempo possível. Oficiais superiores orientam a guarda costeira a ficar atenta a sobreviventes na água, expostos ao frio e que podem estar a quilômetros do local quando os socorristas chegarem. Ao amanhecer, os primeiros helicópteros aparecem no horizonte. Socorristas veem centenas de sobreviventes ao redor de uma densa coluna de fumaça vinda dos destroços do Princendam. Após registrar o curso e a localização do bote salva-vidas, um tripulante aéreo se aproxima do Princendam. Pairando sobre o convés perto da ponte de comando, um oficial da guarda costeira com décadas de experiência em combate a incêndios marítimos é deixado no navio de cruzeiro. Ele se aproxima do capitão Wabeck, paralisado em estado de choque, mas depois que o capitão recobra os sentidos, eles tentam elaborar uma estratégia para controlar o incêndio. Entre resfriar o navio por fora com uma bomba portátil e tentar ventilar o interior do navio, nada teve um efeito real. A estrutura de aço do Princendam ficou tão quente que está quase instável, e salvar o navio está se tornando cada vez mais improvável. Eles decidiram que é hora de evacuar a tripulação restante. Mas a maioria dos botes salva-vidas já foi lançada, e os helicópteros só conseguem transportar algumas pessoas por vez até uma área de apoio em terra firme. Até o navio chegar ao resgate, passageiros na água e guarda costeira ficam na prática em limbo. Felizmente, o Williamsburg está avançando a toda velocidade e chega ao local pouco mais de uma hora depois. Os botes salva-vidas com motores funcionando vão direto ao petroleiro, onde a tripulação do Williamsburg auxilia os sobreviventes a subir pelas escadas de corda até o convés. Ao mesmo tempo, helicópteros começam a transportar sobreviventes dos botes alagados e daqueles sem leme para o petroleiro. Mas eles precisam mudar de tática quando o vento dos rotores do helicóptero quase vira os balsas infláveis. Em resposta, a tripulação do Williamsburg entra em ação. Eles usam um bote salva-vidas para transportar pessoas presas em balsas imóveis de volta à sua embarcação. A bordo do petroleiro fica claro que muitos passageiros não resistiriam por muito mais tempo. A maioria está sofrendo de enjoo, exposição ao frio e até mesmo hipotermia. Os mais afetados são levados de avião a hospitais para atendimento imediato. Todos os outros recebem roupas secas, abrigo aquecido e uma refeição quente reconfortante no Williamsburg. Mas cerca de metade dos sobreviventes do Princendam ainda está presa no mar. Nas próximas 4 horas, helicópteros, aviões e um segundo grande navio se juntam ao esforço de resgate vindo das regiões vizinhas. Trabalhando juntos, eles se comunicam para localizar os botes salva-vidas restantes, revezando os helicópteros ao levar sobreviventes à terra e reabastecer. Os socorristas já enfrentam uma corrida contra o tempo antes que os passageiros restantes desmaiem de exaustão. Então outro fator aumenta a urgência. Como esperado, a cauda do tufão do Pacífico está se movendo pela região e o tempo está piorando à medida que avança. No começo da tarde, ventos mais fortes e ondas de até 9 metros fizeram a tripulação do Williamsburg retornar ao navio. A partir daqui, os sobreviventes dependem das equipes aéreas para serem içados e levados em segurança aos navios próximos. Mas às 16h30, os helicópteros já estão tendo dificuldades para lidar com os ventos fortes. Até onde todos podem perceber,
só resta um bote salva-vidas na água, e chegar até ele está ficando mais difícil a cada minuto. Com poucas horas de luz, todos se apressam para transferir os sobreviventes antes que voar fique impossível. No começo da noite, parece que o resgate acabou. Acredita-se que todos os 519 sobreviventes estejam contabilizados, distribuídos entre o Williamsburg, outra embarcação e as aeronaves que levaram os casos médicos mais graves para a terra firme. No Princendam, o capitão Wabach é informado de que todos parecem ter chegado em segurança. O mesmo não vale para sua embarcação. O equipamento portátil de combate a incêndio falhou em apagar as chamas, e a própria ponte de comando já não é mais segura. Com o Princendam balançando em mares agitados, um helicóptero da guarda costeira resgata o capitão do convés. Momentos depois, chamas aparecem nas janelas da casa do leme. Após 15 anos de serviço, o capitão é baixado até o convés de um petroleiro e se vira para saudar o que já foi sua segunda casa. Enquanto isso, os socorristas iniciam uma contagem complicada de pessoas, mas um problema aparece. Segundo o diário de bordo do Princendam, alguns animadores e funcionários não aparecem claramente na lista principal de passageiros e tripulantes. Preocupantemente, eles também percebem que 2 membros da Força Aérea estão desaparecidos. A dupla foi vista mais cedo naquela tarde sendo baixada para dentro de um bote salva-vidas, mas o helicóptero precisou pousar de emergência em um navio por causa do vento forte. Na confusão que se seguiu, o grupo de sobreviventes que eles estavam ajudando acabou passando despercebido. Demorou até depois da meia-noite para o resgate recomeçar. Só que desta vez foi sem aeronaves, pois elas já tinham retornado para suas bases. A busca ficou sob responsabilidade de 2 navios patrulha, que vasculharam as últimas posições conhecidas do bote salva-vidas, usando holofotes na noite escura. Após 45 minutos, um sinalizador é lançado do bote salva-vidas desaparecido. Dentro estão a tripulação da Força Aérea e outros 18 sobreviventes, todos juntos para se aquecer. Eles passaram mais de 20 horas expostos às intempéries. Embora nenhum deles tenha ferimentos graves, alguns estão em um estado avançado de hipotermia. Felizmente, os sobreviventes foram encontrados antes que sua condição se tornasse irreversível. Depois que os sobreviventes se recuperam com a ajuda dos médicos, os socorristas podem respirar aliviados. Eles acabam de completar o maior resgate aéreo-marítimo da história moderna e é um sucesso impressionante. Mas o Princendam está em um estado terrível. Nas próximas 24 horas, o fogo a bordo do navio foi se apagando enquanto os sobreviventes eram transportados de volta para a terra. Com o incêndio extinto, a Holland America ainda espera salvar o navio de cruzeiro, e a princípio parecia possível. Um rebocador canadense alcançou a embarcação de 427 pés com a intenção de rebocá-la até Oregon para reparos. Isso mudou dias depois, quando novos incêndios começaram em focos de calor no navio abandonado. Quando as chamas surgiram, estouraram as vigias e permitiram a entrada de mais água do mar no casco do Princendam. A partir desse momento, o navio lutou para se manter à tona. Nas 72 horas seguintes, a embarcação virou uma carcaça em chamas. Eventualmente, a ponte quase desabou, e a inclinação do navio ficou ainda pior à medida que os convéses inferiores desapareciam sob a água. O rebocador precisou reduzir ao mínimo a velocidade quando o Princendam alcançou o ponto sem retorno. Nas primeiras horas do dia 11 de outubro, o navio de cruzeiro queimado virou para o lado de estibordo. Ele afundou abaixo da superfície em apenas 3 minutos, descendo até o fundo lamacento do mar, cerca de 2.700 metros abaixo. O Princendam tinha apenas 7 anos quando afundou, e a perda de um navio de passageiros tão moderno levantou questões desconfortáveis sobre a segurança da indústria. Como a embarcação era registrada na Holanda e o incêndio ocorreu em águas internacionais, a investigação ficou sob responsabilidade das autoridades holandesas. Eles só publicariam suas conclusões após mais de um ano. No papel, as autoridades concluíram que o Princendam estava apto para navegar. Ela passou nas inspeções da Guarda Costeira dos Estados Unidos e seguia os padrões de construção holandeses da época.
Alarmantemente, o navio também atendia aos critérios de proteção contra incêndio, mesmo sendo este o terceiro incêndio em sua curta vida útil. Sem falhas óbvias de projeto, os investigadores atribuíram o incêndio a uma falha inesperada de um componente próximo ao motor número 2. O defeito exato é debatido, mas as autoridades suspeitavam que um parafuso defeituoso pode ter permitido o vazamento de combustível de uma conexão do cilindro. Quando o vazamento começou, o combustível foi pulverizado sob pressão na casa de máquinas e entrou em contato com um tubo de escape quente. Em circunstâncias normais, uma superfície quente teria sido protegida por material isolante. Mas as investigações descobriram que o isolamento ao redor do tubo havia sido removido durante reparos anteriores e aparentemente nunca foi recolocado. Apesar de o tubo exposto ter facilitado o incêndio, investigadores afirmaram que a liderança sênior ainda poderia ter evitado que o fogo destruísse o navio. Segundo o relatório deles, a prioridade deveria ter sido cortar totalmente o fornecimento de combustível. Em vez disso, os oficiais desligaram os motores do Prince Endam sem perceber que uma bomba auxiliar ainda estava alimentando a linha com combustível e deixaram a tripulação júnior numa situação sem saída, tentando apagar o incêndio com extintores portáteis. Os oficiais superiores também foi criticada pelo atraso no uso do sistema principal de supressão de incêndio da casa de máquinas. Ao contrário dos sprinklers, esse sistema funcionava inundando um espaço selado com CO2 e privando o fogo de oxigênio, mas precisava ser usado logo, antes que o fogo esquentasse muito ou se espalhasse além da área inicial. Em vez de agir imediatamente, o capitão Wabach e sua equipe passaram cerca de 45 minutos tentando entender a extensão do incêndio. Quando acionaram o sistema de CO2, o incêndio já era grande demais para ser extinto por ele. A falta de urgência exemplificou o desempenho dos oficiais superiores. O capitão Wabach foi criticado por relutar em enviar o SOS completo e não garantir todas as saídas de ar fechadas, o que ao menos poderia ter retardado o fogo. Após analisar as evidências, os tribunais concluíram que nenhum funcionário de manutenção era responsável pelo início do incêndio. As autoridades também argumentaram que o desastre poderia ter sido muito pior se não fosse pelo oficial-chefe de rádio. Sua escolha de ignorar as ordens do capitão e enviar o SOS completo lhe rendeu um prêmio nacional da Rainha dos Países Baixos. Já o capitão Wabach e vários dos oficiais superiores do Prince Endam tiveram suas licenças suspensas devido à forma como lidaram com o incêndio. Embora a suspensão mais longa tenha sido de apenas 2 meses, isso causou danos duradouros à reputação deles no meio marítimo. Após as punições, a Holland America defendeu o projeto do Prince Endam e continuou operando cruzeiros ao longo da costa do Alasca. A empresa continua ativa até hoje como subsidiária da Carnival Cruise Line. Enquanto isso, a operação de resgate recebeu muitos elogios e cartas de agradecimento dos sobreviventes e ficou conhecida como o Milagre no Mar. Graças ao esforço conjunto de pessoal civil, militar e da guarda costeira, todas as 519 pessoas foram resgatadas em segurança, sem nenhuma morte ou ferimento grave. Se você achou este vídeo interessante, por favor, considere se inscrever para ver mais vídeos nossos.